Bom dia, 24 de maio de 2025, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma biografia. E aqui, nossa inesquecível cantora Rita Lee. Rita Lee. Este livro aqui, uma autobiografia. Você vê aí uma autobiografia. A biografia de Rita Lee, escrita pela própria Rita Lee. Este livro aqui foi publicado, a primeira edição, em 2016. E esta aqui, a segunda edição, agora em 2023. Então aqui a biografia de Rita Lee. Vou trazer aqui o trabalho, a biografia, o texto feito por mim, trazendo os principais fatos ocorridos na vida de Rita. Explicando aqui a capa. Rita Lee, como veremos, ela foi presa por porte de maconha. E aqui ela fez uma capa criativa. Ela já, uma fase já idosa, aqui a capa e uma placa aqui. Quando uma pessoa é presa, geralmente a pessoa é lá identificada na polícia. E são tiradas fotos. Uma foto frontal, de rosto, de frente, e uma foto lateral. E a Rita Lee foi bem criativa aqui neste lindo livro dela. Aqui você vê ela, uma foto dela, aí com a placa lá na polícia, uma criação aqui, e a foto frontal, rosto de frente. E também aqui, na contracapa, a foto aqui lateral, perfil. Não é isso? Então aí está a criatividade de Lee. Um livro maravilhoso, muito bonito, olha aqui, ó. Muito bonito, bem feito, bem escrito, ó. E aqui, vamos lá. Fiz um texto, não é? E aqui está, gente. O texto, vou lê-lo aqui na íntegra. O texto é meu, nada copiado do livro. São aqui, ó, 8 páginas. 8 páginas aqui, ó. 8 páginas, com os principais fatos da vida de Lee. Vamos lá. Então, outra explicação aqui. Nas biografias anteriores, já com esta aqui, são 4, né? A biografia de AGP, a biografia de Paulo Sérgio e de Erasmo Carlos. Naquelas 3 ali, coloquei a voz do artista, mas isso aí traz problemas em relação a direitos autorais. Então, neste vídeo aqui, sobre a Rita Lee, não vou trazer a voz dela. Vou trazer 3 canções dela e eu mesmo vou cantar. Não sou cantor, nada canto, mas aqui vou cantar, trazer aqui 3 músicas dela por causa de direitos autorais. Não posso trazer a voz dela aqui. Então vamos lá, vamos iniciar aí. Rita Lee Jones, o nome dela, que está na certidão de nascimento. Rita Lee Jones. Então vamos lá. Rita Lee Jones, o nome dela de batismo, certidão de nascimento. Rita Lee Jones, filha de Charles Finley Jones e Romilda Padula. Nasceu em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947 e faleceu na mesma cidade em 8 de maio de 2023. O Lee, L-E-E, de Rita, não é sobrenome da família. Seu pai, Charles, o colocou nas 3 filhas, Meire, Virgínia e Rita, em homenagem ao general confederado norte-americano Robert Edward Lee. E aí, vou aqui agora tentar cantar uma música de Rita Lee, autoria dela, Mania de Você.
Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Seu pai, Charles, nascido em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, era filho de imigrantes norte-americanos, maçom e formado em odontologia, com consultório odontológico instalado na Rua Xavier de Toledo, número 98, na capital. Sua mãe, Romilda, era filha de imigrantes italianos, extremamente católica. Rita Lee, brincando, dizia que sua mãe era mais católica do que o Papa. A família morava num casarão dos anos 1920, na rua Joaquim Távora, 670, na Vila Mariana. O casal teve 3 filhas, Mary Lee Jones, Virginia Lee Jones e Rita Lee Jones, a caçula. Além delas, moravam lá no casarão 2 mulheres, Luísa Rodrigues e Carolina Sacomano, que eram consideradas como filhas. Um fato ruim ocorrido com Rita Lee, com apenas 5 anos ou 6 de idade, merece relevo aqui: a perda de sua virgindade. Ocorreu assim: num certo dia, a máquina de costura de sua mãe Romilda pifou. Foi chamado um técnico de uma firma. Quando ele estava consertando a máquina, o telefone tocou e a mãe de Rita foi atender a ligação em outro ambiente da casa. Nesse curto tempo, o desgraçado do técnico enfiou o cabo de uma chave de fenda na vagina da pobre criança e saiu correndo. A mãe de Rita, desesperada, controlou-se. Não levou a criança ao hospital, conseguindo retirar o cabo da chave de fenda, mesmo com a saída de uma gosma vermelha. Ela não levou o fato ao conhecimento da polícia, por uma razão bem simples. Se o esposo dela, Charles, pai de Rita, soubesse, com certeza mataria o técnico. A família, composta por 6 mulheres, era totalmente dependente de Charles. Assim, se ele fosse preso, seria a ruína da família. Romilda, mãe de Rita, foi inteligente. Pediu à filhinha que esquecesse o ocorrido, que não falasse para o pai, e Rita obedeceu à mãe. Mary Lee, irmã primogênita de Rita, a primeira filha do casal, se apaixonava facilmente. Rita narra 2 fatos engraçados. O primeiro fato: a família, classe média alta, num certo dia, estava assistindo a uma peça teatral quando a irmã de Rita, Mary Lee, ficou apaixonada pelo ator alemão Dieter Langer, alto, lindo e loiro. As meninas foram assistir a peça por 3 vezes, por insistência da irmã Mary, que queria pedir um autógrafo ao ator.
Depois do espetáculo, Mary Lee correu à procura do belo ator e teve uma grande decepção. Viu o homem lindo beijando na boca outro ator. Acabou-se a paixão de Mary. O segundo fato. Mary Lee ficou apaixonada por um belo jovem chamado Bernard, que fazia tratamento odontológico com o pai dela e era coroinha na igreja que ela frequentava com sua mãe. Bernard era loiro e lindo. Mary Lee teve também outra decepção. O belo coroinha fugiu com o padre, que abandonou o sacerdócio, e os dois desapareceram da cidade. Interessante. Mary Lee ficou apaixonada por dois homens sem perceber que eram gays. E mais uma surpresa desagradável muitos anos depois. Mary Lee havia se formado em letras pela Universidade Mackenzie e estava trabalhando na firma inglesa Atlantis. Começou um namoro com seu chefe, Brian William, um inglês bonito, educadíssimo, muito inteligente, extremamente admirado pela família de Mary. E aí o casamento. A festa foi realizada no casarão da família e depois os recém-casados partiram de navio para a Inglaterra. Na volta ao Brasil, foram morar num apartamento no mesmo bairro da família, na Vila Mariana. Anos depois, Mary Lee andava muito triste. Queria um filho, queria dar um neto para seus pais, porém, nada. Num dia, ela criou coragem e revelou para sua mãe o sofrimento que vinha enfrentando. O esposo inglês bonito, Brian William, que a família adorava tanto, era gay, não cumpria com suas obrigações sexuais. Mesmo assim, Mary não o abandonou. Ela, profundamente infeliz, não aguentou. Sofreu um AVC, acidente vascular cerebral fulminante, falecendo com apenas 37 anos de idade. Após sua morte, Brian William desocupou a casa, levando todos os pertences de Mary e sumiu com um caminhoneiro chamado Carlos. Vamos aqui a mais uma canção de Rita Lee, Ovelha Negra, criação dela e a música mais bonita que ela achava. Traz muito aí da vida dela. Ovelha Negra. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir e sumir, baby, baby. A infância de Rita foi muito feliz. Ela e a irmã Virgínia eram as mais danadinhas, inquietas, sempre aprontando. O divertimento da família, nos fins de semana, se resumia em idas à cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo, onde moravam os avós maternos e tios, muito ricos, e visitas à floresta do Ibirapuera, que não era parque ainda. Num certo dia, Charles, o pai de Rita, que tinha um consultório odontológico, chegou ao casarão muito animado porque havia ganhado
mais uma paciente famosa, Madalena Taliaferro, a maior pianista brasileira da época. Foi feito um acordo. Charles faria o tratamento odontológico em troca de aulas de piano para a filha caçula, Rita Lee. E Rita estava aí com apenas 5 ou 6 anos de idade. E assim foi feito. Meses depois, a menina Rita Lee estava participando de uma audição na escola de piano Taliaferro. Quando subiu ao palco, sentando-se no banco diante do piano, o desastre. Rita, nervosa, desesperada, mijou no banco. Nada tocou, deu um branco nela. Depois, Rita ficou sabendo que a pianista Madalena havia dito a Romilda, mãe de Rita, que a filha tinha medo do palco e que seria melhor desistir da música. No primário, Dona Lourdes, uma gorduchinha enérgica, foi sua professora. Seu pai, Charles, queria a melhor educação para as filhas. Por isso, as matriculou no ginasial em escolas de grande nível, indo Rita Lee para a famosa escola francesa Liceu Pasteur, onde passou a integrar a equipe feminina de handebol. Nesse colégio, montou um quarteto exclusivamente de mulheres, chamado as Teenage Singers, com Rita Lee na bateria. As festinhas ocorriam à noite e, para participar delas, Rita aguardava seu pai ir para a cama, saindo pela janela de seu quarto. Numa noite, acidentou-se quando tocava bateria. Ligaram para a casa de seus pais e Charles, de jipe, levou a filha ao hospital samaritano. Descobriu que a filha tocava bateria, saindo às noites para as festas. Nada disse a Rita. No dia seguinte, chegou ao casarão com um presente, um violão Del Vecchio. Pediu à filha que abandonasse a bateria por causa do barulho. Tempos depois, após concluir o ginasial, Rita pediu ao pai uma bateria. Ele comprou a bateria e outros instrumentos, mas pediu à filha que não tocasse dentro do casarão. Com os instrumentos, Rita e as 3 amigas do quarteto As Teenage Singers ficaram empolgadas e passaram a fazer apresentações gratuitas. Dinheiro, nada. Virgínia, irmã de Rita, conseguiu um emprego na firma onde trabalhava a outra irmã, Mary Lee, que havia se casado sem saber com o gay inglês Brian William. Vendo as irmãs tomarem um rumo, Rita disse ao pai que ia procurar um emprego para se sentir mais útil. Conseguiu. Recepcionista no escritório. Na primeira semana de trabalho, tudo bem. Na segunda, um desastre. Rita, sem querer, derrubou um copo de café sobre um armário importante, molhando documentos vários. Foi demitida na hora. Mentiu para os pais, dizendo que saíra do emprego porque o salário era absurdo. Entrou num curso de datilografia. Paralelamente a tudo isso, continuava tocando com as 3 meninas do grupo, em apresentações colegiais. Em seguida, foi formado um novo grupo com o nome Woden, composto por 9 pessoas. Rita, as 3 amigas e 5 rapazes. Cláudio,
Arnaldo, Serginho, Rafael e Tobé. Todavia, por causa de brigas, o grupo logo chegou ao fim, restando apenas 6 integrantes, passando a se chamar O6. Novamente, brigas e mais brigas. Outra separação. Restaram apenas 3, Arnaldo, Sérgio e Rita Lee, passando o grupo a se chamar Os Bruxos. Arnaldo e Rita passaram a namorar quando o grupo ainda se chamava Os 6, primeiro namorado, e mais à frente, primeiro esposo. Durante as apresentações do grupo em bares e colégios, Rita já era estudante de comunicação na USP, Universidade de São Paulo, na mesma classe frequentada por Regina Duarte, que mais tarde seria a grande atriz. Depois, o trio Os Bruxos teve uma grande alegria. O cantor Rony Von apresentava um programa na TV Record e convidou o trio para comparecer lá. Antes, porém, queria conversar com os 3 em sua mansão, no Morumbi, onde morava com a esposa Aretusa. Foram bem recebidos e, depois do jantar, Rony Von deu uma sugestão ao grupo. E essa sugestão foi a seguinte, que mudasse o nome Os Bruxos para Os Mutantes, no que foi atendido. Em 15 de outubro de 1966, Rita Lee, com 18 anos, ali os Mutantes aparecem no programa de Rony Von. No ano seguinte, 1967, o maestro Chiquinho de Moraes convida o grupo para um backing vocal numa gravação de Nana Caymmi, que concorreria para o Festival de Música naquele ano, na TV Record. Quando o trio estava no estúdio ensaiando, apareceu o jovem Gilberto Gil, que convidou os 3 a acompanhá-lo. E com a música Domingo no Parque, deu tudo certo. As imagens estão no YouTube. Basta digitar Festival de 1967, TV Record, canção Domingo no Parque, para você ver Gilberto Gil acompanhado pelo trio Os Mutantes. E ali, Rita Lee com apenas 19 anos. Nesse festival, o cantor Sérgio Ricardo, bastante vaiado, com raiva, quebra o violão, atirando-o contra o público. E aqui mais uma canção de Rita Lee, autoria dela, José. Vamos lá. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Algum tempo depois, Gilberto Gil e Caetano Veloso se mudaram para São Paulo, 2 belos apartamentos na Avenida São Luís, frequentados diariamente por Rita. A coisa começou a mudar. Surgiu o convite para o primeiro LP por parte da gravadora Philips, com Rita recorrendo aos amigos baianos e ao cantor Jorge Ben. Saiu o disco
sem sucesso, que foi quebrado por Flávio Cavalcante em seu programa de TV. Em seguida, mais um festival de música na TV Excelsior. O trio, Os Mutantes, concorreu, mas não foi classificado. Em seguida, outro festival de música no Maracanãzinho, no Rio. Pela primeira vez, Rita conheceu a Cidade Maravilhosa e o trio conseguiu a 7ª colocação. E aí começou a aparecer dinheiro. A poderosa Shell contratou o trio para propagandas. Na sequência, um convite para o trio participar do Festival do Midem, em Cannes, na França. Primeira viagem de avião. Sonho realizado. De volta ao Brasil, o trio recebe o convite para uma temporada na Boate Sucata, no Rio, acompanhando Gil e Caetano. Rita pede a Gilberto Gil que vá ao casarão para convencer o pai dela a aceitar a decisão de seguir o caminho da música. Gilberto vai lá e diz a Charles que a filha dele, Rita Lee, tinha dom para música, que seria conveniente para ela abandonar o curso universitário Comunicação na USP para seguir um novo caminho. E disse também que ele, Gilberto Gil, era executivo na empresa Gessi Lever, tendo pedido demissão para seguir a carreira de músico, e que, como cantor, ganhava muito mais. Com esse discurso de Gil, o pai de Rita ficou conformado e ela abandonou o curso de comunicação na USP. O show na Boate Sucata foi por água abaixo. Plena ditadura militar. A boate estava lotada quando a polícia entrou para prender Gilberto Gil e Caetano Veloso, depois de eles cantarem o hino nacional, enrolados na bandeira, vestidos de mulher. Os dois foram presos e expulsos do país, com destino à Inglaterra. Rita se sentiu órfã sem os dois protetores. Tempos depois, o trio, Os Mutantes, chegou ao fim, com Rita tentando a carreira solo. No casarão, com a família, recebeu uma ligação de André Midani, um figurão da gravadora Philips. Por contrato, Rita cantou sozinha, lançando o primeiro disco, mas, em seguida, a banda voltou com o retorno de Arnaldo. Para tranquilizar sua mãe, Dona Romilda, casou-se no Cível com Arnaldo, indo morar numa casa na Cantareira. E aí o segundo disco solo, mesmo já integrante da banda do grupo, Os Mutantes. E aí aconteceu o imprevisto. Arnaldo, seu próprio marido, integrante da banda Os Mutantes, expulsou Rita. Ela disse que uma cuspida no rosto seria menos humilhante. Essa raiva do marido talvez tivesse como causa o fato de Rita ter gravado sozinha 2 discos. Rita retornou humilhada ao casarão de seus pais. Antes de pensar no que fazer, decidiu viajar à Inglaterra a fim de visitar Gilberto Gil e Caetano Veloso, que estavam exilados lá por força da ditadura. Foi primeiramente à casa de Caetano. Tocou a campainha e uma mulher abriu a porta. Norma Bengel, que mais tarde se tornaria uma grande atriz. Norma, enfurecida com Rita, começou a agredi-la verbalmente, dizendo que ela, Rita,
era uma imperialista traidora. Rita ficou sem entender o porquê da raiva. Saiu dali e foi à casa de Gilberto Gil. Tocou a campainha e o próprio Gilberto abriu a porta com um largo sorriso. Pediu que Rita entrasse e foi àquela festa. Já que estava em Londres, Rita aproveitou a ocasião para praticar um furto. Entrou na famosa boutique Biba. Quando estava experimentando um par de botas prateadas, lindo e caríssimo, pediu à atendente que trouxesse um par com um número maior. Quando a atendente foi buscar outro par, Rita fugiu com um par de botas. Retornando ao Brasil, ao casarão dos pais, formou a banda Tutti Frutti. A estreia do grupo foi no Teatro Ruth Escobar, mas no porão. Acabada a temporada no Ruth Escobar, eles se mudaram para o Rio. Depois de alguns meses, retorno a São Paulo. Já que Rita gritava muito durante os shows, ficando rouca por muitos dias, descobriu que possuía calos nas cordas vocais, tendo se submetido à cirurgia em Belo Horizonte. Depois, até que enfim, o sucesso do grupo com o lançamento do disco Fruto Proibido, gravado no estúdio Eldorado, na Rua Major Quedinho, no centro de São Paulo, destacando-se principalmente a canção Ovelha Negra, entre outras, esse tal de rock and roll, Agora Só Falta Você, Dançar pra Não Dançar, etc. Sucesso nacional, fama e dinheiro aparecendo. Num dia qualquer, Rita estava em seu sobradinho, perto do casarão dos pais. E quem aparece? Sim, ele mesmo, o Arnaldo, seu ex-marido, que a havia expulsado do grupo Os Mutantes. Ela nunca esqueceu a humilhação. O ex estava só o bagaço, magro e depressivo. Disse a ela que havia adquirido uma doença desagradável e pediu para dormir lá somente uma noite. Pela manhã, pediu o jipe de Lee por empréstimo e saiu. De madrugada, telefonou para Rita, dizendo que havia batido o carro. Perda total. Rita ficou enfurecida. Meses depois, em agosto de 1967, na estreia do show Entradas e Bandeiras, no Teatro Aquários, no palco, Rita avista novamente o ex, com a maior cara de pau, balançando o polegar para baixo e fazendo cara de nojo, dando a entender que não estava gostando da performance de Rita. Como diz o ditado popular, inveja mata. Anos depois, já casada com Roberto de Carvalho e com 3 filhos, morando numa bela casa em Cantareira, Rita viu um mendigo subindo a rampa da garagem. Ele mesmo, o ex de novo, barbudo, cabeludo e maltrapilho. Ele disse a Rita que havia alugado uma casa bem próxima, que estava vivendo com uma mulher. Dias depois, ele tocou fogo na casa e desapareceu. Rita foi lá e ficou assombrada com o que viu. A única coisa que existia na casa era um colchão, no chão e queimado. Depois ficou sabendo que a mãe de Arnaldo o havia internado numa clínica para dependentes químicos, depois de ele ter ateado fogo no piano de cauda. Como Rita Lee conheceu seu segundo marido,
Roberto de Carvalho, com quem viveria feliz até os últimos dias de sua vida. Como ela conheceu o Roberto, hein? Graças ao cantor Ney Matogrosso. A amizade de Rita e Ney começou num festival em Saquarema e o guitarrista da banda de Ney era justamente Roberto de Carvalho. Quando Rita o viu, ficou caída por ele. Inteligente, convidou Ney Matogrosso para um jantar em sua casa, podendo levar alguns músicos. Ney levou apenas o Roberto. E começou aí o romance com Rita e Roberto, que só chegou ao fim com a morte dela. E foi o começo também da parceria musical. Fato marcante também foi o dia da prisão de Rita Lee por porte de maconha. Policiais entraram em seu domicílio à procura de drogas, em plena ditadura. Rita não consumia drogas há bastante tempo, principalmente naquela ocasião, quando já estava grávida. Roberto ainda não sabia que o filho era seu. Rita diz que os policiais plantaram, entre aspas, a maconha encontrada. Ou seja, eles levaram maconha jogando-a no apartamento dela. Conduzida à delegacia, ficou presa. Passou uma semana no DEIC, sendo transferida para o hipódromo feminino, onde permaneceu por 1 mês e meio. No presídio, foi bem recebida pelas detentas que pediam músicas. E Rita, com o violão, cantava canções de Elvis Presley e também canções dela, inclusive e principalmente a canção Ovelha Negra. Certo dia, ainda no cárcere, grávida, sentiu cólicas fortes e um sangramento vaginal, percebendo que estava diante de um possível aborto. Pediu ao delegado um médico, mas não foi atendida. E aí aparece uma cantora famosa, já na época, para salvar Rita, Elis Regina. Elis exigiu que o delegado autorizasse a entrada de um médico. Do contrário, faria o maior escândalo. Deu certo. Um médico foi chamado e Rita foi atendida. Cólicas e sangramento desapareceram. Depois, o julgamento. Rita foi condenada a 1 ano de prisão domiciliar, tendo ficado, por causa da gravidez, no casarão da família, sob a vigilância de um policial que dava plantão no portão. Roberto de Carvalho, seu companheiro, sempre presente, já sabendo, naquele momento, que ela estava aguardando um filho seu. Após a prisão, Rita voltou aos shows com total sucesso. O show no ginásio de Palmeiras se tornou o maior público até então. Num show em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque, o palco foi invadido pelo público, arrancando até pedaços da roupa dela, mas ela continuou cantando, mesmo com a barriga da gravidez à mostra. Foi alçada ao posto de maior estrela do rock brasileiro. Com 7 meses e meio de gravidez, devido a problemas com os batimentos cardíacos do bebê, foi obrigada a enfrentar um parto cesariano no Hospital Albert Einstein. Roberto Lee, o primeiro filho, nasceu com saúde. O segundo filho, João Lee, nasceu no 7º mês de gravidez, também um parto cesariano com uma leve depressão na testa, que foi corrigida por meio de uma cirurgia. E por último, o terceiro filho, Antônio Lee,
que nasceu no 9º mês de gravidez, também parto cesariano. Anos depois, Charles, seu querido pai, faleceu. Em seguida, sua irmã Mary. Rita, com muita inspiração, passou a escrever livros infantis, que estão à venda, por exemplo, no Amazon. Quando lançou o primeiro volume, a criançada fez filas enormes que deram várias voltas no prédio da Bienal, em São Paulo. Em seguida, mais uma perda familiar, a morte de sua querida mãe, Romilda. Rita foi uma mulher autêntica, honesta consigo própria. Jamais escondeu sujeiras debaixo do tapete. Em todo o livro, ela revela aos leitores seus problemas com drogas e álcool, principalmente no início e na parte intermediária de sua carreira. Usava cocaína, LSD e maconha. Com 7 meses e meio de gravidez, devido a problemas com os batimentos cardíacos do bebê, foi obrigada a enfrentar um parto cesariano no Hospital Albert Einstein. Roberto Lee, o primeiro filho, nasceu com saúde. O segundo filho, João Lee, nasceu no 7º mês de gravidez, também um parto cesariano, com uma leve depressão na testa, que foi corrigida por meio de uma cirurgia. E por último, o terceiro filho, Antônio Lee, que nasceu no 9º mês de gravidez, também parto cesariano. Anos depois, Charles, seu querido pai, faleceu. Em seguida, sua irmã, Mary. Rita, com muita inspiração, passou a escrever livros infantis, que estão à venda, por exemplo, no Amazon. Quando lançou o primeiro volume, a criançada fez filas enormes que davam várias voltas no prédio da Bienal, em São Paulo. Em seguida, mais uma perda familiar, a morte de sua querida mãe, Romilda. Rita foi uma mulher autêntica, honesta consigo própria. Jamais escondeu sujeiras debaixo de tapete. Em todo o livro, revela aos leitores seus problemas com drogas e álcool, principalmente no início e na parte intermediária de sua carreira. Rita usava cocaína, LSD e maconha. Ela narra acerca de 2 episódios envolvendo cocaína. Numa certa ocasião, voltando ao hotel depois de um show, recebe uma ligação. Um hóspede famoso liga para ela, convidando-a para uma fileira de cocaína. O hóspede famoso era o fantástico cantor Nelson Gonçalves. O outro caso ocorreu no meio da temporada carioca do show Fruto Proibido, no Teatro João Caetano, no Rio, quando, em seu camarim, apareceu um amigo, filho de um desembargador, trazendo meio quilo de cocaína que foi consumido pelos dois durante 3 dias num quarto de hotel. E ela comunica que essa foi a última vez que fez uso de cocaína, continuando com a maconha. Após sua união com Roberto de Carvalho e o nascimento dos 3 filhos, ficou distante das drogas, mas continuou imersa no alcoolismo. Foram sucessivas internações por causa do álcool em clínicas, chamadas por Rita de hospícios. Ao longo de sua vida,
passou por muitos problemas de saúde. Aos 6 anos, operou as amígdalas. Ainda criança, certa vez, caiu de um muro quebrando os pés. Em outra ocasião, ao suspender uma janela, quebrou o polegar direito. Em outro momento, levou 2 pontos nas nádegas por causa da mordida de um cão. Aos 15 anos, rolou pela escada, deslocando os quadris. No início da carreira, cirurgia nas cordas vocais. E o pior acidente ocorreu quando já era famosa e com a vida financeira tranquila. Comprou à vista uma linda casa no meio do mato, perto de Calcaia do Alto, a 200 quilômetros de São Paulo. Ali, estando sozinha, vivia à base de bebidas alcoólicas quando ocorreu a tragédia. Caiu da varanda, altura de 15 metros, desmaiando, tendo sido vista pelo caseiro somente no raiar do dia. Sofreu lesões graves em todo o rosto, 12 horas no centro cirúrgico e 3 meses com a cabeça enfaixada. Recuperou-se. Quando nasceu Ziza, neta, filha do primeiro filho Roberto, Rita Lee prometeu a si mesma abandonar o último inimigo, o alcoolismo, e cumpriu. Em maio de 2021, com 73 anos de idade, ao realizar um exame de saúde de rotina, foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. O câncer entrou em processo de metástase e ela foi submetida a sessões de quimioterapia. Em 8 de maio de 2023, faleceu, cercada por sua família. A pedido dela, seu corpo foi cremado. Então aí, gente, aí os principais fatos da vida de Rita Lee, aqui revelados por ela própria em seu maravilhoso livro, Uma Autobiografia. Então veja uma foto aí da família de Rita, veja aí. Você vê aí o pai, a mãe e aí as filhas, 3 filhas. À esquerda aí, a menina da esquerda, essa jovem aí, é a Virginia Lee, irmã de Rita, claro, né? A segunda filha a nascer, a Virginia Lee. Aí você vê o pai da Rita, o Charles, aí ao lado do pai dela em pé, a primeira filha aí, né? A Mary Lee, primeira filha. E aí você vê a criancinha aí mais nova, a Rita Lee, e a mãe dela, a senhora Romilda, a família aí com as 3 filhas. Então é isso aí, você vê que a família de Rita Lee, o pai e a mãe, tiveram 3 filhas, não é? 3 filhas. E depois a Rita Lee teve 3 filhos, né? 3 homens. Você vê, 3 e 3, não é? Engraçado. Pois bem, é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima biografia.